Seja bem-vindo ao Além do Game, o podcast que revela o lado humano dos atletas e de figuras importantes do cenário de esporte eletrônico. Aqui, a gente vai além e a cada episódio você vai conhecer histórias reais, bastidores, desafios pessoais, trajetórias e motivações de quem vive o universo dos games todos os dias. Prepare-se para conversas sinceras, inspiradoras e profundas, porque atrás de cada profissional existe uma história que merece ser ouvida. Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje temos aqui o Jota, que veio compartilhar um pouquinho mais da sua história com a gente. Jota, muitíssimo obrigado, é uma honra conversar contigo e ter você aqui. Bom, me conta, quem é o Jonathan? Eu agradeço por estar aqui com você no podcast. O Jonathan é um jovem, gosta de viver os sonhos dele. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de jogar futebol, apreciar o momento com meus amigos. Joguei bastante CS, acho que já faz 20 anos que eu jogo CS. Eu joguei muito tempo atrás 1.6, joguei um pouco de Source e acabei virando profissional no CSGO, né? Hoje jogamos o CS2. Então, eu sou um cara que gosto de ver minha vida leve, gosto de estar perto da minha família, me dar bem com as pessoas, gosto de ser uma pessoa simpática e tranquila, gosto de evitar problemas também, né? E eu gosto sempre de me divertir, que é o que eu mais faço é jogar CS, amo, né, jogar CS, então, pra mim, querendo ou não, é minha diversão, é meu hobby, é minha válvula de escape, e eu gosto de trabalhar bastante também, né? Não só me divertir, como também trabalhar e isso, querendo ou não, eu aprendi bastante aí no decorrer da minha carreira, que é um dos pontos mais importantes que a gente pode ter no cenário profissional. Se eu puder falar um pouco mais sobre mim, eu gostaria de dizer que hoje eu sou uma pessoa realizada, passei por muitos momentos difíceis na minha vida e aos poucos fui realizando alguns sonhos, nem todos ainda foram concretizados, mas bastante já foram percorridos, então eu acho que vou querer continuar cada vez mais alcançando meus sonhos, alcançando meus objetivos. Sei que tem muitos obstáculos pela frente, mas se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir alcançar outros sonhos que ainda tem metas. Exato. Quantos anos você tem, Jota? Eu tenho 28 anos, né? Eu já jogo CS há 21 anos. Eu comecei quando eu tinha 7 anos de idade. Bem Para novinho. ser bem honesto, bem novo, para ser bem honesto, eu jogava futebol na praça da minha cidade, do meu bairro, né? Da Tinha onde uma você é? praça ali perto. Sou de Foz do Iguaçu do Paraná, né? Aham. Jogava futebol na praça, o nome da praça era Praça 7 de Setembro. Então eu ficava ali jogando futebol com meus amigos, com a rapaziada que gostava de jogar futebol. E aí um dia eu vi minha tia entrando numa lan house, bateu uma curiosidade. Eu falei, vou lá ver o que que é aquilo. Quando eu entrei lá dentro, o pessoal tudo jogando jogo de tiro, e era o CS 1.6. E aí bateu vontade, minha tia pediu pro rapaz colocar um tempinho lá, uns 15 minutos pra me jogar. E eu não sabia nem o que eu tava fazendo no computador, tava tentando, tipo, mexer, e aí veio meu primo, um primo mais velho, meu, e falou, aqui é tiro, aqui anda, né? Eu tava jogando uma CS Assault, peguei uma Rambo, uma arma com 100 balas, não sabia nem o que eu tava fazendo. Então, ali, tipo, eu tinha acho que 6 anos de idade, se eu não me engano. E meu primo começou a me guiar e tentar me ensinar. Pra mim, no começo, ele foi um pouco meio frustrante, porque eu falei, nossa, que legal, todo mundo sabe jogar e, tipo, eu não sei nem andar, não sei nem o que eu tô fazendo, é melhor eu voltar a jogar meu futebol ali com meus amigos, né? Aham. Então, fiquei um tempinho lá, tentei jogar, não consegui, e voltei a jogar futebol ali na pracinha com os meus amigos, me diverti. E depois teve um breve período que eu fui na casa de uns primos meus e eles estavam jogando CS 1.6, né? Quando eles estavam lá jogando CS 1.6, eu comecei a ver, pô, é o mesmo jogo que tava lá na Lan House, talvez eles consigam me mostrar como que joga e tudo mais. Aí meus primos mostrou um pouco como joga o jogo, aí realmente eu comecei a aprender e me interessar mais, né? Uhum. Então acho que foi ali pelos 6, 7 anos de idade onde eu comecei a jogar. Óbvio que muito longe de um nível profissional ou de um jogador amador, mas eu tava ali querendo conhecer e aprender, né? Acho que esse Sim. pra mim foi o início. Aí eu, tipo, eu tinha um outro primo também que jogava, né? E, consequentemente, depois do jogo de futebol que eu ia jogar, eu ia pra casa dele às vezes e ficava lá. Ou eu ficava jogando futebol no PlayStation 1 dele, ou eu ficava jogando CS. Então, tipo, revezava. Quando ele queria jogar o PlayStation dele, eu ficava jogando CS. E vice-versa, né? Quando Aham. ele queria jogar o CS, eu ficava no PlayStation. Então, tipo, eu tentava achar um tempo do meu dia em que eu pudesse ir na casa dele para ficar lá jogando. Eu ia, acho que uma vez, 2 vezes por semana durante a semana e eu ficava lá
brincando e aprendendo, né? E eu jogava só Uhum. CS Assault no começo, ficava resgatando os reféns, brincando, me divertindo. E com o tempo eu comecei a frequentar as lan houses da minha cidade e jogando com os meus amigos. Aí eu comecei a jogar um pouco mais entendendo como funcionava o estilo de jogo de plantar C4, de ter estrutura de tática, ou de saber tacar bomba. Aí eu fui aprendendo mais com o tempo. Tá. Mas o meu início foi começando, tipo, vendo meus primos, né? Uhum. Aprendendo com eles no início. E eu achei muito legal porque você não trocou o futebol pelo Counter-Strike. Você, num começo ali que era hobby, você conciliou. Você jogava futebol com o pessoal ainda do bairro, com os amigos, jogava um Counter-Strike, tinha a questão da FIFA, do FIFA, né? Então vocês ficavam revezando, um Sim. pouquinho, jogava um pouquinho aqui, outro jogava um pouquinho ali. Então, o CS foi entrando na tua vida aos poucos. E qual foi o momento que ele foi mais predominante, que você percebeu que não estava tendo tanta graça fazer as outras coisas, mas só queria jogar CS? Eu acho que quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, eu jogava futebol ainda, brincava, Uhum, né, tava em escolinhas jogando futebol, treinando, tinha meus amigos, jogava bastante campeonato de futebol, mas ali pelos meus 11, 12 anos, foi quando eu acho que eu ganhei meu primeiro computador, tinha 9 anos de idade, 10. Tinha um computador, acho que ele era um Pentium 4, se eu não me engano, na época, rodava o CS 1.6. E eu joguei acho que por uns 6, 7 meses seguidos, assim, dentro de casa, joguei bastante e eu tava cada vez mais pegando gosto pelo jogo. Eu queria jogar alguns campeonatos nessa época, mas eu era muito jovem, não tinha uma voz muito grossa ainda, a galera ficava me zoando, brincando comigo, falando que eu era muito novo, que eu não tinha idade ainda para estar competindo e tudo mais, que eu poderia ficar nervoso e atrapalhar alguns times que gostavam de competir. Então a galera pegava um pouco no meu pé, brincava exato. comigo, Uhum, né? E eu entendi no momento, né? Achava que tudo bem, acho que cada um vai ter seu momento, acho que era muito novo também, mas eu tava sonhando grande. Meu PC queimou, né? Minha placa de vídeo queimou em 7, 8 meses, assim, que eu tive dentro de casa. E pô, meu pai teve muito suor para comprar esse computador para mim e, tipo, a gente não tinha muito dinheiro, então não tinha como ele comprar outra placa de vídeo ou mudar alguma peça ou outra. Então eu parei de jogar por um tempo, eu ia mais em lan house brincar às vezes com os meus amigos na cidade, mas eu tinha muita vontade de continuar jogando e competir, porque na época eu era muito novo, então eu já conhecia um pouco da história das nossas lendas do nosso cenário, o Beat, o Fallen, o uhum, Fênix, o NAC, então, tipo, todos eles lá atrás eu assistia bastante pelo HLTV lá, era um mapinha lá e ficava vendo às vezes eu ficava só vendo scoreboard, né? Então, tipo, uhum, via essas coisas e eu falava, pô, da hora, tipo, querendo ou não, eles sempre foram inspirações, acho que eles foram meus ídolos quando eu era mais novo. Eu assistia muito mesmo eles jogando, via highlight no YouTube, vídeo deles pra todo lado. Eu falava, cara, será que um dia eu vou ter chance de jogar com esses caras, trabalhar com eles, né? E tipo, era um sonho de moleque quando eu era mais novo. Então, ali eu tinha muita vontade. Para mim não era só um hobby, eu queria mais. Infelizmente tive que parar por um tempo, e era bem no final ali, quando o CS estava morrendo e o Fallen estava fazendo de tudo para o CS ainda existir, né? Ele criou a Games Academy uhum, e tentou dar a volta por cima. Graças a Deus, eu acredito que ele conseguiu, né? Demorou um pouco, chegou no CSGO, mas ele conseguiu dar a volta por cima, trouxe o CS de volta a ter vida, ainda mais no nosso cenário, uhum, né? Fico muito feliz por isso. E realmente eu só voltei a jogar depois de uns 7 anos, depois que eu já tinha parado de jogar, fui jogar um tempo LoL, né? uhum, Porque eu não tinha computador, então eu tinha um primo que eu ia na casa dele direto, porque querendo ou não era perto de casa, ele morava com meu avô e era tipo uma casa praticamente ao lado, e eu ia todos os dias querer na casa do meu avô, porque a casa do avô é a casa de todo mundo, né? Então todo aham. mundo se sente abraçado. E quando meu primo jogava LOL, eu ficava lá falando, não, que jogo é esse? Não sei o que, coloca um CS aí pra me assistir você jogar e tudo mais. Ficava brincando, ficava meio que tirando uma onda com ele, mas chegou um momento que eu falei, ah, deixa eu tentar jogar. Joguei, gostei. Joguei acho que uns 3, 4 anos, acho que foi bem no Bastante. começo. Uhum, Eu joguei de 2011, final de 2011 para 2012 até uns 2014. Eu consegui chegar no último elo, na última patente ali, vamos dizer, né? Nós falamos no CS. uhum, Eu não tinha muito interesse em ser profissional no LoL, mas eu tinha chances de correr atrás se eu quisesse, mas não tinha muito interesse, porque eu gostava de jogar mais futebol. Na época eu namorava, ainda era muito jovem,
sabe? Tava priorizando outras coisas, né, no momento e também não tinha computador, então não tinha uma estrutura para mim ficar jogando o tempo todo, ficar o tempo todo no computador jogando e me dedicando. Então, como eu ia mais ou em lan house ou na casa dos meus primos jogar, eu falava, vou com o que dá, né? Vou no tempo, vou me divertindo, vou brincando. Então, tipo, eu tava priorizando mais os meus estudos na época e jogar futebol do que correr atrás de jogar o CS ou o LoL na época que eu tava jogando. Uhum. E aí, realmente, eu voltei a jogar CS quando um amigo meu me deu o CS lá por 2016. Ele me deu de presente, que foi na época que o LGSK começou a ganhar tudo. Então, acho que foi 2015, na verdade, quando ainda era um Vivo Cage e eles estavam para virar LG Aham. depois de um tempo e eu já estava acompanhando e eu estava assistindo direto com um amigo meu os jogos e torcendo pros times brasileiros, né? E aí ele me deu o CS, eu falei, vou voltar a jogar, mas eu não tinha computador e eu não sabia como eu podia fazer para jogar. E aí, mais uma vez, eu comecei na casa do meu primo jogar um pouco e depois na Lan House. Ficava jogando, acho que, se não me engano, eu tinha umas 200 horas de CS e eu peguei global, né? E aí eu Uhum. comecei a jogar um pouco mais para competir com os amigos da minha cidade, jogar uns campeonatos lá e, pô, eu comecei a dar umas balas lá e os moleques já jogavam competitivo nas ligas da GC, né? Série A, na época era Liga Pro, jogava Liga Principal, alguns campeonatos na região ali do nosso estado. Aí eles me chamaram e falaram, pô, vem jogar com nós, tal, você é bom. Aí eu comecei a me destacar e falei, pô, por que não, né? Se eu Sim. tiver a vontade desde lá atrás de ser profissional, de tentar, de arriscar, por que não agora? Então, ali foi o momento que eu comecei a me dedicar mais e falei, pô, vamos aí, vamos tentar, vamos ver o que eu consigo fazer com o que eu posso, né? Eu não tinha Uhum. computador, como eu tinha que ir pra Lan House jogar, era no Dream. Foi então meio que no sonho. Falei, eu não tenho muito tempo para treinar, para ficar jogando o tempo todo, para me dedicar individualmente, para fazer, tipo, as coisas acontecer. Então, foi da maneira que eu podia fazer. Tipo, eu tava muito mais no início pelo meu hobby, pela minha diversão com os meus amigos, e chegou num momento que, quando eu vi que as coisas podiam mudar, eu falei, pô, vou tentar. Uhum. Tipo, eu já tinha terminado meus estudos, já estava um pouco mais velho, né? E eu já tinha começado a ter algumas lesões físicas, tipo, tornozelo fora do lugar, tive problemas no posterior da coxa e não conseguia jogar tanto futebol como eu queria antes. Uhum. E eu também não tinha dinheiro para fazer a fisioterapia, né, na época para me recuperar dessas lesões. Então eu falei, pô, vou focar no meu trabalho que eu tenho no dia a dia e meu tempo livre eu vou tentar jogar um CS, que é o que sempre me deixou tranquilo, sempre me deixou feliz, né, sempre me diverti. Para mim sempre foi um hobby, Uhum. sempre foi uma coisa muito importante, uma válvula de escape, né, Sim. para me tirar dos problemas pessoais que eu sempre passei. Então ali naquele momento em que eu comecei a participar mais dos campeonatos com os meus amigos, foi onde eu falei, pô, vou tentar e vou começar a me dedicar, vou jogar mais campeonatos e vou ver onde eu consigo chegar. Então, nesse momento foi quando alguns times no Brasil que já tinham organizações começou a conversar comigo e eu acabei indo pro Santos na época, né? Foi meu Uhum. primeiro time profissional, assim se dizer, e comecei tipo, eu era WP no começo e tipo, eu me inspirava muito no Fallen, porque pra mim ele era o nosso melhor WP e, pô, ele vivia amassando os times Tier 1, já tinha ganhado vários campeonatos, ele já tava, né, no projeto do MIBR nessa época, quando eu tinha recém virado profissional, Uhum. e eu, tipo, pra mim era o quê? Pô, vou viver meu sonho, acho que pra mim isso aqui é um sonho, acho que qualquer moleque da minha idade ali, eu acho que eu tinha 19, 20 anos, né, ainda cheguei um pouco tarde no cenário profissional, mas pra mim, qualquer um ali queria estar vivendo aquilo, e eu falei, pô, aqui eu vou dar meu máximo. Só que aí teve uma surpresa. No time onde eu entrei, eu e um menino já era WP, e nós não tínhamos capitão, e eu era o mais velho. E como eu era o mais velho, nós não tínhamos um capitão, eu abdiquei da minha função de WP para poder virar capitão e tentar fazer com que o time andasse, né? Pra Porque eu era o mais fluir. velho. Vou tentar fazer as coisas fluírem. A gente, no começo foi um pouco difícil, porque eu tive que me adaptar, tive que mudar minha sensibilidade, diminuir bastante, tive que começar a me adaptar a passar cal, e como eu ia para lan house da minha cidade, os PCs na época não eram tão fortes como são hoje, né? Então, na época eu tinha um problema de queda de FPS, monitor não era 100% ainda, a galera já estava no monitor 240 Hz, eu estava usando de 60, e eu pedi para a organização me mandar para São Paulo
para me dar conforto. E aí passou um tempinho em que eles viram que realmente eu tava tendo dificuldade para jogar mesmo, tipo, né, no desempenho e Sim. tudo mais, eles já falaram, vamos levar você para São Paulo, vamos ver qual jogador aí também precisa ir, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor. Uhum. Levou uma boa parte do time para São Paulo e aí depois aí as coisas começaram a acontecer, né? Foi meu primeiro time profissional. Acho que foi onde eu aprendi bastante coisa, como tentar ser líder. Acho que eu falei porque eu ainda era muito novo e não tinha coisas que eu gostaria de falar para os meninos, mas eu ficava meio quieto para não gerar um atrito, sendo que às vezes as coisas são bem simples de ser resolvidas na conversa. Então Uhum. foram coisas que eu fui aprendendo aos poucos, né? Conhecendo um pouco mais o lado humano das pessoas também, né? Fui entendendo como funciona cada jogador, o que cada um pensa dentro de jogo. Então, tipo, foi ali onde eu comecei a aprender várias coisas. Então, meu primeiro time profissional, eu já fui direto sendo capitão e abdicando da minha função que eu gostava de fazer. E aí eu falei, pô, é por um sonho, né? E eu recebia mais trabalhando do que jogando. Eu recebia, tipo, 3 vezes mais. Na época eu Você estava recebia uns. trabalhando com o quê na época? Eu tava trabalhando dentro do Paraguai, eu mexia um pouco com mercadoria, né? Aham. Vendia mercadorias e tudo mais para os Sim. patrões. Então, não era um trabalho fechado, eu ganhava Sim. diariamente, então não tem problema nenhum. Como era pago diário, então fazia meu Teu trabalho o dia inteiro horário. ali, Aham. meu horário, e no final do dia eles me pagavam. Antes eu trabalhava de carteira assinada, mas como tipo, eu não tinha tempo para fazer nada, era trabalho, casa, 12 horas trabalhando praticamente assim, porque tinha que pegar ônibus, chegar no Sim. trabalho, então, tipo, era 8 horas ou 9 horas de trabalho e 3 horas, tipo, entre 1 hora e meia para ir e 1 hora e meia para voltar. Então, eu não tinha muito tempo para fazer coisas assim no meu dia a dia, jogar um futebol ou ficar com os amigos conversando. Ficava mais em casa, trabalhava e voltava. Aí eu abri mão um trabalho meu, porque eu não tinha muito tempo e fui trabalhar em menos período para poder, óbvio que não era um trabalho fixo, assim, que, pô, você vai estar sempre trabalhando, mas eu arrisquei, né? Graças a Deus não faltou trabalho para mim no dia a dia e deu tudo certo. Trabalhava menos, aí eu conseguia jogar um CS, né? Às vezes jogava um futebol com meus amigos, me divertia, né? Saía para uma festa ou algum lugar que a gente gostava de fazer alguma, alguma diversão. Então, a partir do momento que eu consegui ter mais tempo, eu consegui me dedicar mais. E nessa época, se eu não me engano, eu ganhava uns R$ 100 por dia. Eu tirava, acho que uns 2.000 a R$ 3.000, assim, dependendo dos dias de trabalho que eu teria. E quando eu aceitei ser profissional no meu primeiro time, se eu não me engano, eles me ofereceram R$ 500 na época. E eu falei que, pô, eu ajudo aqui dentro de casa, não tem como eu abrir mão de, tipo, do meu Uhum. salário que eu recebo para receber bem, bem abaixo. Eu falei, pô, vocês não conseguem me ajudar com um pouco mais? Aí chegou no momento que eles aceitaram me pagar R$ 1.000 por mês. Eu fiquei muito agradecido, Sim. porque eu cheguei até a chorar na época. Eu falei, pô, talvez agora eu consigo dar um passo a mais no que eu gostaria de dar no jogo, não só jogar por Focar no hobby, por jogo, né? diversão. Uhum. Gostaria de, pô, não é mais um hobby só, agora eu posso me divertir e tentar ser Sim. profissional como eu gostaria de ser, né? Foi quem sabe, e tipo, na minha cabeça sempre ficou, quem sabe um dia eu possa conhecer os medalhões do CS, pô, nem que seja para conversar ou trabalhar com eles de uma certa forma que eles possam me ensinar, não estando no time deles, mas se Deus quiser, quem sabe um dia, né? E acho que foi passo a passo. Eu passei por alguns times profissionais até chegar no IBR, depois chegar na Imperial, onde eu Sim. consegui trabalhar com o Mac, o Beat, depois o Fallen, o Boltz. Tem o Vini também, Shello, né? Óbvio que tem outros jogadores que eu trabalhei durante minha carreira, o Wood, o Exit, Turtle, o BRN, hoje está no MBR também. Sou muito grato nesse período que, pô, foi degrau por degrau até chegar lá. E quando eu cheguei para jogar com essa galera, fiquei muito grato. Falei, pô, eu conversava com meus amigos da minha cidade, lá no meu bairro, em Foz do Iguaçu. Será que um dia a gente chega nesse nível? Aí os Aham. moleques brincavam comigo e falavam, pô, eu acredito, eu boto fé em você vai conseguir. Aí, pô, o Queridos. dia, o dia que eu fui parar na Imperial, foi anunciado, os caras, caralho, vai jogar com o Fallen, meu Deus do céu, não sei o quê. Eu sou seu maior fã, meus amigos endoidou, meus amigos Sim. ficaram loucos. E Te tipo amor. assim, de início pra mim não caiu a ficha, porque eu falei, pô, velho, é meu maior ídolo, é o cara que querendo ou não fez tudo pelo nosso cenário, ele conseguiu dar a volta por cima, lá atrás o cenário tava morto desde 1.6, conseguiu fazer as coisas mudarem, trouxe
né, não só o time dele, como também incentivou outros times a quererem chegar nos campeonatos que eles estavam desde a época do VK de LG lá, começaram a ganhar. Então, tipo, querendo ou não, tudo que foi feito entre ele os parceiros que ele teve na época que conseguiu alcançar tudo que eles alcançaram, incentivou a gente, né? Eu acredito que até hoje incentiva não só nós, como toda a galera que vem jogando, que vem aparecendo, uma nova safra de jogadores. Acho que para mim foi muito gratificante todo esse degrau que eu passei, todo esse passo a passo de planos por algumas equipes. Cheguei numa equipe que a gente se consolidou no Brasil, fui parar no IBR, depois fui parar no Imperial. Tipo, foi uma coisa para mim que não tem explicação, né? Acho Uhum. que cada passo desse demorou um pouco para cair a ficha para mim, porque como eu demorei um pouco para chegar no cenário profissional, eu achava que, pô, eu já tô um pouco mais velho, já tenho 21, 22 anos, enquanto tem uma galera que 17, 18 anos acabam sendo mais favoritas, né, a Uhum. serem escolhidas, porque, querendo ou não, a galera mais jovem acaba não tendo muito vício em jogo, né, não tendo muita tendência em fazer coisas que não são tão benéficas para o time, então é mais fácil de moldar, né, para quem é mais velho, para quem tem muito mais experiência e acaba conseguindo fazer com que as coisas fluem mais fácil. Querendo ou não, né, muita mira jovem, hoje em dia você pode ver, tem Uhum. muito moleque que aparece novo, com a mira muito forte, e é difícil de trocar tiro. Então, Sim. eu achei que eu ia estar um pouco atrás, mas eu sempre fui trabalhando muito, 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 até conseguir alcançar alguns objetivos. Graças a Deus foram alcançados. Fico muito feliz, sério, tipo, até hoje eu sou muito grato É. e é aquilo. No começo, pra mim, era muito difícil cair a ficha, aos poucos iam caindo. Fiquei um tempo sem jogar depois da Imperial. Uhum. né, eu decidi dar um passo atrás para depois tentar dar dois para frente. Graças a Deus, hoje deu certo, Sim. que foi o meu pensamento, né? Vou entrar num Uhum. time em que as coisas precisam começar desde baixo de novo, para não ter que dar um passo maior que a perna. Vamos fazer as coisas devagar. Conhecer uma molecada mais nova, uma molecada que também está querendo aprender, que também está querendo chegar num certo nível de jogo que consiga falar, pô, posso entrar no Tier 1 Mundial, posso ser um jogador de alto nível, de alto rendimento. Então, tentei fiz isso, dei um passo para trás, né, para poder dar Uhum. dois para frente depois. Acho que o começo foi um pouco difícil, porque é, a gente teve que juntar peças, né? Foi onde eu entrei na W7M, a gente teve que juntar peças que fizessem sentido para o time. Acho que no começo, em função, ainda era um pouco bagunçado, porque além da molecada ser muito boa, apesar, na verdade, da molecada ser muito boa, alguns não sabiam muito bem qual era a sua função dentro do time em quesito de jogo, né? Uhum. Jogadores. Aos poucos a gente foi tendo que mudar funções, mudar coisas com que o jogador acaba ficando um pouco desconfortável para outros se sentir um pouco mais confortável, mas que para as coisas andassem melhor para o time. Infelizmente, a gente no meio do caminho teve a notícia que a org iria se desligar do cenário de CS, a gente acabou ficando sem o projeto e ficamos sem org, né? A E partir desse momento. sim, é Pode muito falar. doido porque durou, eu acho que ali uns 4 meses, né, o projeto. Vocês estavam bem inspirados, vocês estavam bem se dedicando bastante. Como você falou, precisava organizar todo. E aí depois deve ter dado um baita baque quando veio essa É, informação que não continuaria com o CS. quando a gente realmente conseguiu se organizar para as coisas darem certo, eles decidiram sair do projeto, né? Sair Uhum. do cenário de CS, porque eles tiveram alguns problemas lá, não me lembro muito bem o que foi. Uhum. E aí a gente entendeu super bem, eles mesmo assim ajudaram nós, mesmo a gente acabando ficando sem org, eles ajudaram nós com valores para a gente não conseguir pagar nossas contas e não ninguém acabar se prejudicando. Então, acho que eles Sim. ajudaram muito a gente durante uns 3 meses que a gente foi remontando o projeto. A gente, na época, era Tornai, Levi, que está na Imperial hoje, o Urbano, que era da KZ Sports, e o SHZ. O SHZ, e a gente acabou ficando sem organização. Aí a 9Z veio e comprou o Levi e o Urbano da gente. E ali eu sentei com o Horv, que é o nosso coach na Game Gladiators hoje, eu falei para ele, eu falei, olha, a gente precisa estruturar as coisas, e se a gente quiser ser um pouco mais competitivo, eu acredito que a gente também precisa de um pouco mais de jogadores experientes no time também. Sim. Foi meio assim, porque no começo, quando tudo é novo, você tem que conhecer a rapaziada que
ainda precisa dar uma moldada, ainda precisa estruturar as coisas, é um pouco difícil no começo. Eu falei, porque, querendo ou não, a gente não tá no mesmo nível que o CS europeu, onde ali Uhum. estão os melhores jogadores, você sempre joga um PUG, um matchmaking, onde você sempre está enfrentando um jogador muito bom. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um pouco de problemas em evolução da molecada mais nova, porque às vezes está jogando muito PUG e acaba pegando uma galera que, querendo ou não, vou falar a verdade, que é um pouco troll. A galera gosta de dar uma trollada nos jogos da Faceit, aí no Super Match, que a galera fala hoje em dia, né? Que é o, Uhum. querendo ou não, um, um degrau assim que a galera pode pular por jogar Super Match para acabar parando nos times profissionais. Tem muitos jogadores que, querendo ou não, também são experientes e acabam dando uma trollada em vez de levar um pouco mais a sério, porque a partir do momento que você está jogando Super Match e jogando ali o matchmaking também para. Não é só para brincar, você também tem que treinar as coisas que você pode treinar individualmente, que você pode fazer num campeonato, sabe? Levar um pouco Uhum. mais a sério, levar como se fosse um treino para você aperfeiçoar as coisas. E tem jogadores que entram lá e ficam correndo e falam, ah, vou ficar jogando, trocando tiro e acaba jogando fora um pouco do seu treino individual também. Né? Porque querendo ou não, você ir jogar, não é só com seus amigos, mas também ir jogar nas filas ranqueadas, você tem que tentar dar o seu máximo ali, porque você vai chegar no jogo, você não vai ficar fazendo coisas desnecessárias que possam prejudicar ou o seu individual ou o seu time. Você vai fazer coisas que condizem com o que o jogo vai pedir, com que vão fazer você ganhar tanto o jogo como também ser campeão, né? Sim. Então, acho que às vezes você tem que estruturar tudo do começo e pega uma molecada mais jovem que às vezes, tipo, tá nesses vícios, né? Então, tipo, tem a molecada que acaba não tendo os vícios e tem outros que acabam tendo. Então, nesse momento de reestruturação do time, eu falei, pô, vamos chamar uma molecada mais experiente. Eu também tava querendo deixar de ser capitão, porque eu comecei a ser IGL na W7M. E a gente foi atrás do Nex. No início ele veio como jogador, mas passou um período de um mês ele virou nosso GL. E a gente tinha ficado sem a WP, porque o Levi também foi comprado pela 9Z, a gente chamou o BSD. Na época eu nem não lembro muito bem qual time ele estava, eu acho que ele estava num time sem organização que é Alargados e Pelados, que eu acho que eles estavam usando o nome de 10x15 aí nos campeonatos no Brasil. E a gente começou a trabalhar bastante, sem organização, começando a tocar o barco, falando, pô, vamos dar nosso máximo, isso aqui é a nossa carreira, vamos fazer por nós. Né? A gente tinha o auxílio da W7M, o Nex e o BSD, eles estavam sem contratos, então eles estavam tentando dar o máximo deles. E a gente foi conversando com algumas organizações nesse período. Graças a Deus a Gaming Gladiators apareceu, Uhum. aceitou comprar a ideia do nosso projeto, para que a gente conseguisse trabalhar sem se preocupar com muitas coisas, como, pô, a gente não recebe, a gente não tem uma estrutura para trabalhar, a gente não tem como ter as ferramentas de trabalho para estudar os adversários ou para a gente também treinar servidor, essas coisas. A gente, cada um foi se ajudando ali até a gente conseguir a organização. E quando a GG apareceu, eles fizeram uma reunião com a gente, apareceu, deu tudo certo e a gente começou a ter as ferramentas que a gente precisava e todo o suporte que a gente gostaria de ter para poder só focar em competir e não ter outros problemas fora Tem que para poder gerir. atrapalhar a gente. Uhum. Então, as coisas foram acontecendo aos poucos, a gente foi mudando algumas peças durante o nosso período de estruturação de time na Game Gladiators, né? Entrou o Phelps, depois entrou o Henrique e o Luquen, que é Uhum. a line que a gente tem hoje, nós, Phelps, Henrique, Luquen, eu, Nex e Horv, que tinha ficado do projeto anterior. Aí entrou Henrique, Luquen e Phelps, e a gente tocou o barco, falou, vamos para cima, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente consegue fazer agora. É um time mais velho, né? A gente hoje é chamado de o time dos anciãos, pelo jeito, né? É o time que nossa average de idade é 29,5, é o time mais velho do Aham. Major. É, Muito bom. eu sinto como se a gente tivesse um pouco com a aura daquele Last Dance lá da Imperial, que também só tinha os anciãos, os Aham. velhotes. E o Vini era o mais novo, né? O Vini, ele tava ali Sim. meio que... O que eu tô fazendo aqui? Só tem os idosos. Exato. E agora o Vini tá ficando velho. Agora é a vez Ele que dele, agora ele vai escute. começar a entender.
Sempre chegam os mais novos e a gente vai ficando mais velho, Aham. né? Faz parte, acho que é gerações, né? E querendo ou não, essa nova geração brasileira também tá vindo muito forte. Pode ver que tem muito moleque com 13, 14 anos que já tá se dedicando em live, jogando bastante CS, né? O pai já consegue separar um pouco o momento que o menino tem que estudar ou fazer uma aula de algum esporte que ele gosta e também passar o tempo dele jogando e se divertindo, né? Uhum. Acho que é muito importante também essa galera que o pai e a mãe ou a família em si consegue dar o apoio, porque é muito importante isso no nosso cenário, né? Eu, familiar, assim, se dizer, eu nunca tive aquele apoio que eu gostaria de ter. Meu incentivo sempre veio mais dos meus amigos de rua, assim, que eu cresci desde criança, que eu também considero como minha família, né? A família que Não você somos de escolheu. sangue, é a família que eu escolhi, nós não somos de sangue, mas foram eles que sempre olharam pra mim e falavam: caramba, você tá jogando bem, a gente tava assistindo o campeonato, e caralho, muita bala da hora, e é isso, é aquilo. E hoje, graças a Deus, eles também me acompanham, nunca deixaram de me acompanhar, de me incentivar. Tipo, sou muito grato por ter eles, porque eles não são de sangue, mas são minha família. Acho que são pessoas que eu falaria que colocaria a mão no fogo por eles, Uhum. né? São bastante pessoas que realmente me acompanhou e me ajudou nesse quesito. Sim, te Acho que apoiaram, te é, incentivaram. sim, mas eu, querendo ou não, vou falar pra você, eu tenho um pouco de inveja, porque eu gostaria que meu pai ou minha mãe também falasse assim, pô, a gente vai te ajudar nisso, vai te ajudar naquilo, né? Entendo que nem tudo foi perfeito lá atrás, algumas coisas acontecem porque Deus quer que seja da maneira dele, Sim. então, eu fui da maneira que deu, mas Uhum. eu fico muito feliz porque essas pessoas que têm o apoio da família desde cedo saibam valorizar isso, porque é muito importante. Acho que a coisa mais importante é a família, é a base de tudo. Então, sempre que você tiver um apoio, um incentivo do seu pai, da sua mãe, valorize o máximo que puder e abrace isso como se fosse toda a última oportunidade ou a melhor oportunidade da sua vida, porque a família sempre apoiando, incentivando, as coisas são mais leves, são mais tranquilas, e você sempre vai estar com a cabeça limpa e bem guiada, né? Porque são Sim. pessoas que, querendo ou não, são mais velhas, mais experientes e podem te dar as dicas que você precisa no decorrer do seu caminho para você conseguir estar sempre alinhado ali nas coisas que você precisa fazer, Exato. sempre no caminho certo. Hoje a tua família te apoia? É algo que eles torcem por ti? Ou não mudou muito? Hoje sim, Uhum. hoje muito, né? Meu pai já chegou em mim e falou uma vez pra mim, pô, eu sou seu maior fã, Sim. muito feliz que você conseguiu alcançar seus sonhos, conseguir suas coisas e tudo mais, né? Entendo ele também, porque a gente vem de uma outra época em que se você fica muito tempo no computador, você tá sendo uma pessoa que não se importa com a vida, você não tem Improdutiva, muito inútil, futuro, exato. é uma pessoa que não vai, né, ser tão benéfica como deveria ser em quesito do que sua família gostaria que você fosse, né? Então, eu entendo, né, porque são outros momentos. Minha família também, por parte do meu pai, nós viemos da roça. Então, o pessoal começou a trabalhar desde os 13 anos, 14 anos, e bem jovem. E eu, com essa idade, até meus 16, eu tava ali jogando futebol, sempre brincando com meus amigos, e procurando lugar para fazer bagunça. Sim. Então, tipo assim, eu acho que no começo a minha família queria que eu seguisse um pouco os passos deles de ser trabalhador desde jovem, mas Uhum. graças a Deus eu comecei a trabalhar ali com 16, 17 anos, né? Não foi muito tarde, comecei Sim. um pouco cedo também, não como eles, né? Mas também comecei cedo. Mas eu entendo, para mim é tranquilo saber que, pô, entendo que no começo eu não tive apoio que eu gostaria de ter, mas hoje em dia eu sou muito grato porque minha mãe, minha irmã, meu pai, meus parentes, minha família, meu tio, todos, né, mandam abraço para mim, torcem, mandam boa sorte. Então, sim, hoje eu tenho o apoio, né? E Uhum. não, para mim, tá tranquilo, não, lá atrás não tem problema se lá atrás eu não tive, graças a Deus hoje eu Sim. tenho também, né? Mas aquilo que eu falo, se pudesse ter desde o começo, eu ficaria muito mais grato, mas é o que eu digo, se você hoje tem o apoio do seu pai e da sua mãe, ou de qualquer Aproveite. familiar que você tenha, aproveita o máximo que der, porque não são todas as pessoas que têm isso, mas é importante ter. Acho que é importante para todo mundo que gosta de competir, ter as pessoas que a gente mais ama por perto, porque nos momentos mais difíceis é delas que a gente vai precisar, Exato. né? É, É,
concordo contigo. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Como foi pra você representar a camisa do MBR, né? Era uma tag lendária, sempre foi um nome muito forte. Então, quando você entrou lá, foi uma concretização de sonho? Foi, me conta um pouco mais todo esse sentimento. Que, pô, o MBR foi campeão mundial em 2006. Sim. No início, eu vou ser bem honesto, quando eu fui chamado, a ficha não caiu, demorou acho que uma semana pra cair, realmente. Chorei muito, juro por Deus, eu chorei muito, tipo, na primeira vez que eu fui chamado, eu não acreditei, e fiquei, caramba, velho, falei, vou parar no MBR, pô, lá atrás ficava conversando com os meus amigos, será que um dia, será que uma hora pode ser que aconteça? Será que pode ter esse momento? E quando aconteceu, tipo, eu falei, pô, uma tag lendária lá de 2001, 2002, onde, pô, Nike, Beat, Kogu, as lendas onde eles ganharam campeonatos mundiais nessa época, representaram a tag, foi hoje eu vou ter a oportunidade de representar também, né, eles ressuscitados pelo time do Fallen, acho que foi em 2019, 18, foi em 2019, acho 18, que 19, né? 18, 19, eu É, acho ali. foi ressuscitado. Eu falei, pô, muita galera de nome pesado já vestiu essa camiseta e representou ela. Eu falei, no começo eu não sabia, tipo, o que pensar, né? Só pensava, passava um filme na minha cabeça Quem que te de, chamou? Quem que te mandou mensagem? Como foi? no Você início foi o lembra? Apoca, Tá. ele chamou eu e o Woody para um Discord e a gente entrou. Aí ele conversou comigo, perguntando se a gente tinha interesse em entrar, e se a gente já podia viajar nos próximos 3, 4 dias para Polônia. Eu estava passando por um período muito difícil, porque quando eu comecei a entrar em ascensão e comecei a me destacar no cenário brasileiro, eu tive tendinite no pulso do mouse, na mão do mouse, e eu não. Nosso time meio que não treinava no time da Bravos que eu estava na época. Uhum. Então a gente passava um período de 10 dias sem treinar, treinava 2, 3 dias, parava de novo, porque eu não conseguia colocar realmente a mão no mouse. Estava passando por um período de fisioterapia e recuperação, e a gente tinha ganhado, tipo, uns 7 campeonatos com essa rotina, né? Sim. Incrivelmente, eu falei pra Poca, Poca, eu não consigo viajar agora, eu tô no final da minha recuperação da minha tendinite. Se você puder me dar um tempo de 20 dias, um mês para mim descansar, eu gostaria de sim entrar no MBR, mas não consigo ir agora. Se vocês têm a se vocês querem mudar 2 jogadores agora, eu falei no momento para eles, vocês podem levar o Turtle, porque eu acho que ele é um jogador que está se destacando e também merece uma oportunidade dessa. Uhum. E se aparecer algum momento que vocês queiram fazer mais uma alteração no time, eu estou apto aqui, estou disposto a entrar no time, mas se eu não posso ir agora, eu acho que você poderia levar outro jogador que merece essa oportunidade, Uhum. né? E aí eles levaram o Turtle, eles arcaram com o que eu disse, eles, né, Confiaram. aceitaram, né, confiaram na minha palavra, e querendo ou não, a gente também tinha somado muito ponto com a base do time, eu e o Woody Turtle, e iríamos ter vagas para alguns campeonatos importantes, como Katowice, que era o nosso campeonato com principal vaga, que é, querendo ou não, um dos melhores campeonatos que existe. Sim. E eu fiquei esse tempo descansando em casa, tive outras propostas, cheguei até umas 6, 7 propostas, e eu entrei no MBR. Uhum. Eu fiquei esperando e, tipo, fiquei dando uma incomodadinha ali, falando, e aí, cadê minha E vaga? Eu tô aí, tô me aqui. recuperando, e aí, como é que vai ser? Porque tem outros times que estão comigo, eu a pouco, não, dá uma segurada, não fecha contrato ainda, espera aí, a gente tá resolvendo. Acabou dando certo, minha ida depois do Turtle e do Wood, entrei pro time, e aí eu tenho uma história também muito, muito boa para contar, que É. aconteceu, que foi o seguinte, eu entrei no time, a gente tava com o Boltz, a gente foi pro México, o time era eu, Turtle, Wood, Boltz e o Exit. Aí a gente foi pro México e nesse período a galera tava montando o time do Last Dance. E eu já vinha tendo um contato com o Peacemaker, né, um tempo atrás, né, que eu ia jogar na Imperial, que era a Imperial que tava o Showtime, acho que, se não me engano, o CKzão, o ZQK, era outro time, né, era outro momento. Eles tinham me chamado para ir jogar com eles e algumas coisas ficaram certas, de última hora acabaram dando errado. Aí, depois de um tempo, fui parar no MBR e aí o que aconteceu? A galera tinha se decidido a voltar com o time lendário deles da época da SK,
se eu não me engano, acho que o Taco ele resolveu ficar na Godsent, porque ele tinha um projeto lá com os meninos, ele não queria abandonar a galera. Então, foi mais ou menos isso que eu ouvi na época. E aí o Peacemaker, acho que ele já tinha levantado meu nome. Se eu não me engano, ele me disse que foi ele e o Cold ali que estavam conversando. E aí fui jogar um jogo de campeonato contra a T1 na época. E aí eu, no meio do jogo, tinha rolado uns 2, 3 rounds e eu não tenho o costume de deixar o meu celular do lado da mesa. E nesse dia eu deixei. E aí apareceu uma mensagem escrito Fernando Alvarenga. Aí eu olhei assim e falei, que estranho, no meio do mapa, né? Aham. Aí eu peguei o celular assim, risquei, falei, ué, aí eu falei, e aí, tá por aí, não sei o quê, vamos trocar uma ideia, tá a fim de jogar com nós? Aí eu já, já comecei a entrar em choque no meio do jogo, já Sim. comecei a pinar Suar todas. frio, meu Deus. É, só Como a que eu frio, eu falei, disfarço? mano, o que que é isso? Eu falei, acabei de entrar no MBR e aí já veio uma mensagem dessa, tipo, direto do Fer, querendo ou não, pô, maior inspiração aí também, ídolo. Eu falei, mano, o que que é isso? E aí eu já bateu um filme já na cabeça, tipo, pô, é o Fer, o Cold, o Fallen. Falei, pô, é os caras que ganhou tudo e, tipo, minha cabeça bugando. E aí ele manda pra mim, não, nós estamos assistindo o jogo aqui. Eu falei, aí fudeu, aí você já me chocou no meio do jogo, já deixou nervoso. E Agora depois que eu já, não vou passar no é, crivo. nós ganhamos o jogo, foi um jogo Tá. tranquilo, acho que foi 16-8. Só que, tipo assim, eu pinei todas, o time jogou muito, carregou, e aí eu, pô, já saí, acabou o jogo, já não. Já foi, já voltei, rapaziada. Vou aqui responder um negócio aqui, tem um negócio pra resolver urgente. E já fui falar com o Fer, fiquei lá um bom tempo trocando mensagem com ele, né? E, tipo assim, pô, acabei de entrar no IBR faz um mês e do nada veio uma dessas, sabe? Não, e Tipo, você tinha namorado aquela vaga. Você ficou chavecando a é, vaga do MBR, então. então, eu já tava, tipo, num relacionamento muito sério com o MBR. Aí chega uma dessa, e o que que acontece? Na época, o MBR comprou os direitos do time anterior que eu tinha, então eu tinha mais um mês e meio de contrato. E depois iria acabar. Eu não tinha ainda um contrato fixo com o MBR. E quando aconteceu isso na época, eu fiquei pensando, falei, será que, tipo assim, na hora que os caras for assinalar, eu, né, dou esse migué, não sei o quê, fiquei pensando. Infelizmente, no começo, né, acabou do Code ir para 00, separaram lá o projeto deles, e aí eles queriam o Boltz, e aí no fim das contas era entre eu ou o Boltz ficar no MBR, e eu falei, conversei com o Fer, falei, Fer, não vou comprar essa briga, não quero Sim. atrapalhar vocês, se vocês querem o Boltz, pode levar ele, eu fico com os meninos aqui no MBR, e eu vejo o que eu faço, foi ver se, acho que futuramente tiver outra oportunidade, quem sabe. Ele falou, é Uhum. isso, pô, da hora a maneira que você arcou com o que aconteceu, né? Você entendeu perfeitamente que a gente ia preferir o Boltz e tudo mais, que ele não é um amigo nosso, a gente já confia nele de outros tempos, eu falei, não tem problema nenhum. E aí, no outro dia, apareceu o Code me chamando, falando, ó, eu tô montando um projeto na 00, time é esse, vem pra cá. Todo mundo queria o Jota. E aí eu fiquei, caramba, cara, eu falei assim, como assim? Eu falei, pô, ele tava fechado com os caras, agora já tá montando outro projeto na 00 e aí tá me chamando pra ir pra lá. Aí de início eu aceitei, falei pra ele que sim, iria, poderia montar o projeto com ele lá na 00 lá, e tava demorando um pouco pra ter a resposta, não sei como que tava a negociação lá com a organização, e eu dei uma refletida e parei pra analisar assim, pô, eu acho que eu eu sempre tinha vontade de jogar com essa galera. Acho que qualquer jogador brasileiro teria o sonho de trabalhar com eles, não só pela história que eles têm, mas também pela experiência que eles podem passar para qualquer jogador, ensinamento e aprimorar também algumas coisas que qualquer jogador gostaria de aprender dentro do jogo. Eu parei para analisar e falei, pô, por que eu não poderia ficar aqui com os meus companheiros de time, que eu consegui chegar aqui com eles Uhum. Você nadou e tanto fazer com eles, desbravou é, mundos. e fazer com que a história, com que a gente pudesse mudar um pouco do que vem acontecendo nos últimos momentos com o IBR, né? Que eles estavam numa fase que, querendo ou não estavam ganhando muitos jogos, não tinha vaga para o Major, então eu pensei e falei, pô, vou refletir, sentei com a minha namorada na época, conversei com ela e tomei uma decisão. Eu cheguei e falei com o coach, falei, pô, coach, sou muito grato pela oportunidade e tudo mais, mas eu vou arriscar aqui com os meninos, eu acho que a gente tem as vagas de alguns campeonatos, eu já tenho um certo, né, entendimento de jogo junto com eles aqui, eu gostaria de ficar com Já eles. tinha liga, né? Vocês já estavam. A gente já estava junto há um tempo, então eu decidi ficar com os meninos, e aí eu
Cheguei no outro dia e o único que sabia disso tudo era o Woody. E aí quando eu chamei ele, eu falei, olha, eu decidi ficar com vocês, vamos ficar junto. Pô, uma das propostas não deu certo, aconteceu coisas no caminho, e aí a outra eu acabei recusando, e, pô, poderia ter esperado e ido, talvez eu receberia mais, talvez eu não sei como seriam as coisas, mas, pô, no momento eu acho que o melhor pra mim é ficar aqui, porque eu já dei um passo muito grande, e se eu continuar dando esses passos maior que a perna, pode ser que me prejudique no futuro, então acho que aqui já tá ótimo pro momento, é trabalhar, e se Deus quiser, se no futuro alguma coisa que possa ser realmente muito importante aparecer e que brilhe meus olhos, eu posso pensar. Sim. Então, ali eu decidi, fiquei com os meninos, né, e a gente foi aos poucos estruturando as coisas ali dentro, jogando os campeonatos. A gente, em período de 3 meses ali, ganhamos dois, três campeonatos, ganhamos uma vaga da Pro League, que era muito importante. E aí veio a tão sonhada vaga do Major, que acho que era o primeiro Major de todo mundo, menos do Shello. Dos Sim. outros quatro, acho que o Beat também não tinha ido pro Major, né, como coach. Também era a vaga dele. O NAC também, se eu não me engano. Uhum. Né, eu não sei se o NAC, como coach lá da LG lá atrás, ele tinha ido pro Major, mas estou falando no momento ali que a gente vivia. Sim. E aí a gente ficou muito feliz, acho que chegou a chorar, jogar para fora todo o estresse, a ansiedade que a gente passou nesse período de trabalho. Esse foi o momento E mais feliz durante toda a tua trajetória ou não? Que você pode foi, classificar? Ou teve outros foi, também? acho que esse foi o mais importante, porque mais feliz de toda a minha trajetória, assim, em resultado de time, porque a- tudo que tinha passado há 3 meses atrás, de vir a Imperial falar comigo, o Code querer montar outro projeto, foi um momento de ansiedade para mim que, pô, os medalhões, os caras, pô, poderiam me ajudar a ser muito melhor, a alavancar mais as coisas para mim. Então, tipo, passou todo esse filme, eu falei, pô, como eu fiquei aqui, eu, tipo, não posso me sabotar nesse momento e falar, pô, aqui não é tão bom quanto seria lá. Sim. Então, aqui eu tenho que dar meu máximo e tenho que fazer valer a pena cada vez mais, porque tô no MIBR também. É uma Uhum. tag lendária, é um lugar onde a gente pode mudar tudo que está Vamos acontecendo no fazer momento para acontecer melhor. aqui. É, exatamente. E aí foi o que eu coloquei na minha cabeça. Acho que, pô, uma sinergia que eu tinha muito boa era com o Cello. E eu Uhum. conversava direto com ele, pô, vamos mudar as coisas. Eu sei que ano passado o resultado não foi o que vocês queriam, vamos fazer esse ano acontecer. Tem que ter fé, tem que ter vontade, vamos acreditar, né? E eu era uma pessoa muito positiva, né? Eu era muito positivo. Falava, guys, nós vamos ganhar esses campeonatos, nós vai pro Major nesse. E deu tudo certo, ganhamos Sim. os campeonatos que eu falei. A gente foi pro Major, Qual mês foi o seu né? primeiro? Foi o da Antuérpia na Bélgica. Tá. Aham. Foi esse. Muito Acho que a especial. gente a gente Jogou jogou em RMR Monterrey? No México? Ah, não, Romênia, foi na foi. Romênia. Exato. Bucareste, foi na Romênia, Bucareste. Tá. Foi RMR de Bucareste na Romênia, e aí a gente conseguiu a vaga para Antuérpia na Bélgica. Aí acho que eu tive mais três oportunidades de RMR depois, e as três eu não consegui passar, né? A mais dolorida foi a da Imperial, que a gente estava. O nosso primeiro jogo ia ser um jogo mais tranquilo. Infelizmente mudou a tabela, né? Acabamos pegando o EG, que era um time Sim. que não tinha nada a perder. Eles já tinham trocado o time deles, eles jogaram com dois jogadores da line anterior, porque era o único jeito deles jogarem valendo a vaga do Major. Então Uhum. eles deixaram os jogadores principais que eles estavam trabalhando no momento esperando para eles continuar trabalhando para jogar o RMR com a line anterior, né, que eles já tinham mudado de Uhum. jogadores, e a gente acabou, né, jogando contra eles e perdemos o primeiro jogo. Eles não tinham nada a perder e a gente tinha, porque querendo ou não, a gente era um time que treinava, estudava os Sim. adversários e estava se preparando Tava para numa cada maré desafio. muito positiva, né? Tava É, a crescendo, gente, tava em ascensão. é, e a gente tinha acabado de ganhar um campeonato que deu a vaga para Blast pra gente, que foi um campeonato muito importante. A gente tinha ganhado da PEN, que era um time que vinha muito bem também. Se eu Uhum. não me engano, a PEN tinha ganhado um campeonato também na Europa, acho que foi o MSL Challenger. Eu não me lembro de quem que eles ganharam, mas eles tinham ganhado um campeonato Tier 2 muito importante lá em LAN também. E eles vinham bem, né? O time deles vinham Sim. com uma constância boa e nós ganhamos a final deles, se eu não me engano, foi 2-0 a final, né? Não foi fácil, mas querendo ou não, foi um resultado tranquilo, né? Sim. Em quesito de resultado, mas em jogar dentro do jogo não foi tão fácil assim, não. Foi difícil, o time deles estavam muito bem. E a gente veio com muita confiança pro Major, mas infelizmente de Não. última hora nós foi pego de surpresa
Eu acho que foi um pouco mais falha nossa de ficar um pouco ansioso com como as coisas mudaram de última hora, do que, pô, a EG não tem nada a perder e vamos jogar. Óbvio que tem um pouco disso, mas a gente acabou, errando ali no começo, perdemos, e depois ganhamos o segundo jogo. Quando a gente foi jogar contra a Call, a gente perdeu para a Call, acho que foi 2-0. Acho que eu fiquei um bom tempo sem conversar com ninguém. A gente teve reunião em time para conversar e tudo mais, mas eu fiquei um bom tempo até com o Shello, que era mais próximo a mim, que conversava muito comigo. Eu fiquei um tempo assim durante o dia inteiro sem falar com ele, porque eu fiquei me culpando muito. Foi um jogo que eu não joguei muito bem e, querendo ou não, fazia funções dentro do time que era muito importante e que, querendo ou não, impactava muito dentro do jogo. Eu acabei falhando em alguns momentos que eu olhei para mim mesmo e falei, pô, no momento mais importante, na hora mais que mais precisava, eu falhei. Uhum. Falei, pô, eu sei que a gente perdeu o primeiro jogo, mas esse aqui era um jogo de vida ou morte que não podia ter acontecido. Eu não cheguei a falar pro time, pô, eu tô me culpando e foi mal, acho que eu joguei mal. É, sei que também não se perde um jogo sozinho e também não se ganha um jogo sozinho, né? É Sim. sempre vitória ou derrota em time. Mas nesse momento eu fiquei me culpando muito, fiquei muito triste de noite quando eu fui dormir. Dividi a quarta, esperei meu parceiro de time dormir e, pô, chorei um pouco, falei, caramba, velho, foi bem assim, tipo, Que pra mim era saco. tudo ou nada, Sim. Muito importante. acho que foi uma das derrotas, na verdade foi a derrota mais dolorosa da minha vida, acho que Uhum. ficar de fora do Major ainda mais, pô, sabendo que o Fallen, ele nunca tinha ficado de fora de um Major jogado, e ali ele acabou ficando fora, ficou muito mais dolorido ainda de eu olhar e falar, putz, velho, podia ter feito melhor as coisas, podia Sim. ter sido tudo diferente, mas no momento eu não sabia o que eu poderia ter feito diferente. Só depois de que a poeira baixou, deu uma relaxada, viu que já tinha sido eliminado, depois eu parei e Sim. analisei o que eu poderia ter feito de diferente, o que eu poderia ter feito de melhor. E, pô, nós ficamos de fora do Major, mas lá na frente eu ainda tive um ponto positivo. Na época eu falei pra galera, eu falei, pô, a gente tá de fora do Major, mas talvez esse campeonato da Blast ele pode salvar o nosso semestre, porque ele ainda Uhum. pode dar vaga para Colônia, que é um campeonato muito importante, e a gente também vai jogar aquela Blast que vai ter nos Estados Unidos, que é um Aqui, campeonato muito Washington. bom. Uhum. E aí, acho que esse foi um campeonato que eu mais fui longe em toda a minha carreira. Foi um campeonato absurdo. Acho que se você estava lá, Eu acho que tava você lá, o acompanhou Bartô todo. tava lá. é, Você acompanhou todo o trajeto. Foi. Tipo, a gente jogou super leve esse campeonato. A gente tava querendo se divertir muito. Sim. E cada um dando seu máximo. A gente vinha do Brasil, que a gente tinha ganhado a vaga da Pro League, ganhando a Brasil Premier League na época. Uhum. Então a gente jogou dois campeonatos no Brasil, ganhou a vaga da Pro League. E a gente não teve um período de bootcamp e tava todo mundo leve, tranquilo. Então, tipo, Foi muito legal. acho que foi muito legal. Eu acho que o ponto mais positivo foi ali um negócio que eu aprendi com o Fallen, que ele falou que você às vezes pode fazer um bootcamp na Europa, pode ir para os Estados Unidos ou para a Ásia, onde for. Só que a maneira que você trabalhar e você colocar as coisas com muita disciplina dentro do jogo, elas vão acontecer, seja em qualquer cenário que você esteja trabalhando. É óbvio que na Sim. Europa hoje a gente vai ter os melhores treinos, vai ter as melhores lições assim para se aprender em time, mas a nossa disciplina ali desde treinos e campeonatos dentro do Brasil, fez com que a gente chegasse no campeonato lá da Blast e jogasse bem. E nesse dia eu lembro que depois que a gente perdeu pro Herói, que ficamos em terceiro, ele falou, olha, a nossa disciplina, a gente treinou os treinos como deveriam ser treinados, a gente se dedicou, a gente colocou as nossas metas do que a gente queria melhorar, o que a gente precisava aprender que era nosso defeito e saber aprimorar isso dentro de jogo. Então, tipo, muitas das coisas que ele vinha falando, a gente foi escutando e querendo ou não, tentando melhorar como time. E ali, para mim, ficou muito mais claro que vai muito mais da sua disciplina em como você vai trabalhar e como você vai fazer as coisas acontecer do que falar, pô, é um time fraco, não vale a pena treinar, é um time que a gente não vai aprender nada, ou a gente está num cenário que a gente é muito acima e estamos treinando por treinar porque a gente aqui não está, né, não tá aprendendo nada, nós estamos ensinando. A gente tirou um pouco disso de lado e começou até contra os times de níveis mais baixos saber como tirar o aproveitamento, né? Tirar Sim. coisas boas.
não jogar o nosso tempo fora. Então acho que ali foi uma coisa que eu aprendi muito, E às né? Acho vezes que a foi um gente fica ensinamento que esperando os melhores cenários, a gente fica esperando tudo perfeito. Ai, se eu fizer um bootcamp na Europa, aí meu time vai estar preparado. Se eu fizer X, Y, Z, aí eu vou ter cumprido todo o protocolo perfeito para ganhar um campeonato. E às vezes as coisas não acontecem assim, né? sim, Eu lembro que naquela época vocês jogaram, realmente vocês ficavam viajando bastante, iam bastante ao Brasil para jogar alguns jogos no Brasil. E aí não dá pra fazer o excelente bootcamp, mas esse campeonato dos Estados Unidos foi um campeonato perfeito que mostrou que não é só de bootcamp que se vive, né? Realmente vocês vieram de uma temporada jogando muito sério e aí permitiram, enfim, que permitiu que jogasse aquele campeonato foi muito lindo mesmo. A forma que vocês estavam organizados, vocês estavam em sintonia, o clima estava leve, eu jurava que a gente ia ganhar. Eu lembro que eu tinha uma viagem, lembra que eu fui embora com o Bartô e eu prometi pra vocês, porque bem no jogo que vocês perderam, vocês ganharam, ganharam, ganharam. Aí eu falei, gente, eu vou embora. Ganhem esse jogo. Eu tinha 4 horas de voo, que amanhã eu volto. Eu vou pegar o primeiro voo de sim, amanhã e venho assistir a final. Eu lembro que eu eu lembro. prometi, eu voltava com o Bartô, eu ia pra frente, pra trás. Sim, E aí, infelizmente, acabou não dando, mas não foi aquele campeonato que você perde e fica com gosto de, eu podia ter feito diferente, eu quero. Claro, sempre você quer mais, mas aquele sim. arrependimento, aquele remorso. Tipo, vocês deram tudo que vocês podiam, que não podiam, tava lindo, lindo, lindo. Então, foi bem bacana mesmo. Esse campeonato, assim, como a gente viajava muito, bootcamp, campeonato, chegam uns momentos que você se dedica muito contra os melhores times, né? Óbvio que treino é treino, jogo é jogo, tem coisas que Uhum, a galera vai ter mais coragem de fazer, vai ter mais, né, culhões para arriscar dentro de um treino e no jogo não vai acontecer. Então, tipo, a gente, toda vez que ia pra Europa, treinava super bem, fazia as coisas super bem, a gente falava, não, estamos preparados. Chegava no campeonato, a expectativa lá em cima por ter treinado bem, não ia correspondente aos resultados, né? E quando a gente teve essa época que a gente ficou no Brasil, não ficou aquela, como que eu posso dizer, aquela cobrança tão pesada de, pô, nós estamos treinando contra os europeus, a gente sempre tem que estar dando o nosso máximo, 100%, óbvio que seja qualquer time a gente vai dar o nosso máximo, mas sempre aquela cobrança extra a mais, né? uhum, Sempre sobre aquela pressãozinha um pouco a mais, e, tipo assim, a gente fez tudo que a gente podia dentro do Brasil durante 15 dias. sim. Quando a gente foi para Blast, a gente falou, galera, tudo depende de nós, a gente trabalhou, a gente treinou, não é a mesma coisa que treinar na Europa, mas a gente soube como trabalhar, a gente soube tirar um pouco de cada coisa como aprendizado e o que a gente precisa fazer como time. E a gente estava bem mais leve, com muito, tipo, cada jogador em si, individualmente, não se cobrando muito, né? Cada jogador sabendo que as coisas iam acontecer naturalmente se a gente desse o nosso máximo um pelo outro dentro do jogo e vamos embora. Sim. Então ali foi onde ficou um grande aprendizado para mim de que independente do cenário que você esteja, seja disciplinado, saiba trabalhar tanto com o seu time quanto seu individual, que as coisas vão acontecer da maneira que tem que acontecer. Não ficar se cobrando muito e pesando muito dentro de você que, pô, eu treinei na Europa, ou eu tenho que ganhar do Vitality hoje, que tá sendo um time super dominante. Ou eu treinei no Brasil e vim da Europa e meu time tem que dominar o Brasil. Não, Sim. saiba que tudo vem do seu trabalho, se você trabalhar bem, fazer as coisas bem, tudo vai ir bem, vai vir tudo tranquilo e vai vir da altura que você quer. Não seja uma pessoa que se cobre muito, independente do cenário que você vive, saiba se cobrar, né? Mas de uma Aham, maneira que você sabe que as coisas vão acontecer, da sim. maneira certa. Exato. Esse campeonato aí da Blast que a gente tava falando foi o que eu fui mais longe. Acho Uhum, que, assim, ter a vaga do Major como IBR, além da gente trazer outra cara para o momento que eles estavam vivendo, para mim foi muito gratificante e pela galera que a gente estavam quase um ano e 8 meses junto, para mim foi um momento de muita glória, acho que foi um momento de mais felicidade para mim, mas o momento em carreira, assim, de ter chegado mais longe foi esse campeonato da Blast. Eu tava jogando com a galera que, pô, super diferenciado, Fallen, Boltz, Vini, o Cello, e demorou um pouco, né? Eu sei que uhum. desde o começo a galera vinha cobrando muito nós. Eu já entrei no time com cobranças em outros jogadores, né? Óbvio que em algum momento ia aparecer para mim, pro Cello que estava jogando super bem quando eu entrei.
Pro Fallen também normal aparecer para qualquer jogador de alto rendimento, então eu sabia que em algum momento as coisas poderiam se encaixar. Demorou um pouco, né? Demorou um pouco para se encaixar, mas no fim encaixou. A gente encontrou o equilíbrio que precisava para o time e no fim fiquei super feliz, né? Não sabia como poderiam ser as coisas, porque o Fallen também ele estava no momento que ele disse que ele gostaria de explorar outras coisas para a vida dele Uhum. e tudo mais. Fiquei super feliz quando ele falou que iria para a Fúria, porque a Fúria também era um time que estava acima de nós, já estava no topo, e eu queria ver ele voltar para esse lugar, né? Gostaria de, na época que a gente estava na Imperial, conseguir fazer ele voltar para esse lugar com a gente, mas a gente sabia que era difícil, a gente tinha alguns problemas ali a se resolver, tanto individual quanto coletivo. Né, a gente ainda tinha um processo a passar. Eu acredito que quando ele tomou a decisão de ir para a Fúria, eu fiquei super feliz com ele, super feliz pela decisão dele. E aí ele falou: vou levar o Chelo junto, o Chelo vai comigo e tudo mais. Eu falei, pô, tá tirando minha dupla, não sei o quê, mas Pô, vambora, vai feliz partir por meu vocês. coração. Enfim, mas no fim eu fiquei feliz por eles, fiquei super feliz, vi que deu certo também, eles chegaram a ganhar um campeonato no início, né? Uhum. Depois acabou tendo as mudanças lá entre eles, mas no fim eu fiquei super feliz porque o cara que fez de tudo pro nosso CS não morrer e conseguiu ter dois times diferentes no topo, LGSK e agora a Fúria, né? Que não são dois projetos diferentes no topo, são gerações diferentes, né? O Yuri Cacerato vem de outra geração também, então ele pode estar, né, já tá mais velho, já pode estar ali no fim, vamos se dizer, mas muito legal ver que ele conseguiu dar a volta por cima e voltar para onde ele merecia voltar. Acho Querido. que Sim. lá atrás, lá no Imperial, acho que esse era minha maior vontade, tentar fazer com que ele voltasse para onde ele queria estar. Acho que esse era o meu maior objetivo dentro da Imperial, não era só chegar lá e ser um bom jogador e ajudar a equipe, né, em qualquer quesito que eu pudesse ajudar. Não só ele, mas também ver o Boltz, né, que Uhum. também lá na época de ouro deles também foi vitorioso. Então eu gostaria de tentar ajudar eles a voltar para onde eles mereciam estar. E no fim ali a gente conseguiu ter um gostinho, e Foi depois muito bom. aconteceu tudo que aconteceu, mas aquele campeonato foi muito bom. Acho que Eu foi um acho que a gente campeonato que selou eu. com chave de ouro, sabe? Foi um ciclo, É, porque a Imperial era muito gostoso, era um clima muito família, era um time muito bom. Vocês tentaram, vocês lutaram, vocês foram longe. sim, E eu acho que, olhando pra trás, hoje, igual você falou, ai, queria, enfim, ter conseguido mais às vezes, não sei. Mas o quanto é importante, né? Cada degrauzinho, um pro outro na trajetória, a se desenvolver, a aprender, a tudo. Então, um faz parte da vida do outro. E tenho certeza que apesar dos caminhos terem seguido diferente, a essência dos dois, um continuou no outro. Então, sim. e aquele campeonato de Washington, ele selou algo muito especial. Eu lembro que a gente saiu andar pela cidade, a gente fez tour, A gente fez um passeio, a eu com os gente meus ia rolês, né? almoçar todos os dias juntos, os jogos eram mais cedo, então a gente A jogava e gente, depois almoçava todo mundo junto. era muito Não, legal. não tinha ninguém separado um do outro, tava o time. Não, Era só mais no momento de descanso mais à noite, quando já tinha acabado um treino, ou o jogo de exato. campeonato, ou né, de cada um já podia estar fazendo o que quisesse, já tinha acabado o período de estar junto com o time ali, então era mais na parte da noite, cada um podia já fazer o que quisesse, mas durante o Ficava processo todo que a mundo gente muito é junto, muito aproveitando junto, todos os momentos. O Bartô tava é, lá. Bartô era nosso medalhão, né? Era Aham. nosso medalhão da sorte. Apareceu muito nas câmeras lá. Eu lembro que o pessoal da Talent lá da Blast na época falando que ele era nosso, como que fala? Nosso pé de coelho, né? O que dá sorte Aham, o pra da gente, né? sorte, exato. Daquele campeonato foi o primeiro campeonato que eles colocaram o Bartô naquele Ele negocinho. foi o protagonista. Exato, ele tinha filmagem, ele teve votação de quem ele achava que ele ia ganhar, sabe? Quando fala Sim, quem que é do match. aham, eu Tipo, que lembro. teve o polvo da Copa, era o Bartô daquele campeonato. Ficou É, muito legal, sério. E eles perceberam que ficou hypado, tudo eles colocavam. Aí, tipo, no final do jogo eles faziam cartinha de quantas galinhas ele tinha matado, de quantos petiscos sim. ele tinha comido. Foi muito leve, foi muito, muito bom. Eu lembro nesse campeonato quando a gente jogou contra o Heroic, que foi o único jogo que a gente jogou no palco, foi as semifinais, né? Uhum. Ah,
Eu nunca tinha participado de palco, assim, de torneios mais grandes. E aí, a hora de entrar lá, eu entrei e ainda tava meio perdido, porque todo mundo fazendo assim, dando tchau pra galera, e eu assim, encolhidinho, olhando assim, Tímido. tipo, todo tímido. Aí eu olhei e fiz assim, oi, e Oi. aí eu fui pra trás, e a galera gritando, falem, falem, falem. E eu olhando e falando, caralho, que loucura, gente. Falei, que Sim. é isso, velho, que da hora. Eu lembro que o Zac depois ele veio brincar comigo, né? Porque eu joguei super bem esse jogo. E, tipo, eu tava muito comunicativo, tava puxando bastante coisa, né? Porque, querendo ou não, na função que eu fazia dentro do time exigia isso. E aí ele olhou pra mim assim, depois do jogo, e ele chegou em mim e falou assim, você jogou bem hoje, jogou pra caralho, puxou a responsabilidade que eu tinha que puxar. E ele olhou pra mim e falou, pô, por ser o seu primeiro jogo em grande arena, assim, achei que você ia chocar, achei que você ia ficar, mas você representou. E Você aí eu olhei pra cara sustentou. dele, eu falei pra cara dele e dei risada. Eu falei, tudo tem sua primeira vez, né? Graças a Deus não foi na base do choque, foi mais na confiança do que no choque. Ele falou, você me surpreendeu, porque eu jurava que você ia chocar muito. Eu falei, mano, acontece. Né? Óbvio que ele nunca chegou em mim e falou isso, mas por ser um evento muito grande, a arena, Sim. né? E minha primeira experiência, ele achou que podia acontecer. Eu até brinquei com ele depois, ele falou, graças a Deus, né? Foi ao contrário, né? Foi na Exato, foi confiança no do que no ponto choque. positivo, sim. É, E é muito eu bacana fiquei, que esse campeonato ele comprova a pata quente do Bartol, porque a gente precisou voar por sim, um dia, vocês acabaram perdendo. E é, aí, o campeonato que o Gabriel ganhou depois agora, o da Sérvia e o de Malta, o Bartol tava junto. sim. Tipo, faz parte, eu acho Sim. que o erro ali, eu acho que foi se viajar. Se não viajasse, a gente tinha ganho mesmo. Não conta que o povo vai dar hate aqui em mim do Bartô. Que realmente eu tinha viagem e, sério, eu peguei 4 horas de voo e eu só ficava, meu Deus, por favor. É a única coisa que eu quero amanhã é voar mais 4 horas, por favor, que eles Sim. ganhem. Eu acho que tava todo mundo pensando que a gente ia, sim, ganhar o campeonato. A gente tava muito convicto pelo início que foi, né? A gente Uhum. chegou no campeonato falando, vamos eliminar um time e a Vamos gente se vai, divertir. Eu lembro muito do vamos é, nos divertir, vamos dar vamos o nosso divertir. melhor. A gente pega o Vitality no primeiro jogo, que é o melhor time do mundo, tinha recém ganho o Major, ganhamos 2-0. Tipo assim, o primeiro mapa foi surro e o segundo mapa mais difícil, mais pegado. Aí a gente olhou um pra cara do outro e falou, Eita, agora nós. Aí ele falou assim, aqui a gente já eliminou um time, que é o combinado, já ganhamos o primeiro jogo, então, tipo assim, a gente já pula pra frente e já, tipo, já não fica em último. Então vamos por eliminar um time e se divertir. Aí quando a gente ganha do Vitória, a gente fala, não, pera aí, a gente tá no jogo dos playoffs. Agora a gente quer ir pros playoffs. A gente não quer aham. mais só eliminar um time, vamos pros playoffs. Aí a gente acaba perdendo pro G2, time do Nico, na época do Monesi, e depois acaba pegando o Call. Aí a gente falou, agora né, vai fazer o seguinte, além de mandar um time para casa que a gente já mandou, a gente vai mandar o Call, vai passar pros playoffs na casa deles e vai tirar eles dos playoffs. Então a gente foi passo a passo, objetivo por objetivo, traçando meta Foi, por meta e falando, vamos fazendo meta por meta, para não sim. crescer o olho e falar, não, vamos Não chegar e ganhar, tropeçar. vamos chegar. A gente foi passo por passo e pensando jogo a jogo, e cada jogo a gente, né, conversava ali, dava uma brincada, falava, não, hoje a gente vai pegar o Complex dentro de casa, nós vai mandar eles embora, no playoff pro Complex só ano que vem. Sim, e eu Mas sou ia super. brincando, né? E eu sou supersticiosa, né? Eu tenho algumas coisas que eu me marcam. E nesse campeonato o que me marcou muito é que no primeiro dia que a gente jogou e ganhou, eu comi na esquina uma salada com pera. Bem aleatória, era uma salada toda natureba que tinha pera. Gente, Sim. eu comi todos os dias aquilo. Antes do jogo eu ia lá e comi uma salada com pera. Sério, Eu, com eu não. gorgonzola. E aí eu ficava, então agora vai dar certo, porque eu fiz a minha parte e comi a salada com pera. Então, eu não lembro o que eu comi, mas eu comi a mesma coisa todos os dias também. Eu juro por Deus, e tipo, eu já fiz isso em outros campeonatos também que eram super importantes e falar, pô, se no primeiro dia já deu certo isso, amanhã vai isso de novo, né? Aí A tem um gente pouco de fica superstição. doido. Sim, eu já vi isso acontecer em vários times meus também, da galera. Vou dar um exemplo da última Pro League que a gente jogou, o Henrique jogou muito, e ele comeu Caesar salad no primeiro dia, amassou, aí no segundo dia, saladinha de novo, isso aqui, aquilo ali, amassou de novo, aí no terceiro dia, saladinha de novo. Eu falei, que isso, velho? Meu Deus, o Tipo, segredo tá é o na meta. salada. É, jogou leve. Eu lá na Blast eu não lembro muito bem, eu juro, não lembro muito bem, mas eu comi a mesma coisa todos os dias. Todos os dias eu acho que eu pedia um steak lá com batata, alguma coisa assim, né? E
mais cedo não tinha como comer a mesma coisa do almoço, mas lembrei. O Não quê? foi, não foi, não foi steak que eu Era comi. panini? O evento tava dando um sanduíche da Panini. Blast e Aham. todas as vezes nós ia pro evento e eu comia no evento. Agora eu lembrei, Era eu comi panini. Eu todos os fiquei dias. pensando, eu falei, aquele campeonato era um campeonato que É, tinha muito panini. sim, Aham, sim. eu comi todos os dias o mesmo e era todos os dias de carne. Tá. Tinha frango, carne, tinha 3 sabores diferentes, que eu O não terceiro acho que era era atum. vegetariano. Era ou Eu atum ou não, era é, com blá blá eu, blá. eu não lembro o que que era, mas eu tava comendo sempre o de carne. Eu falava assim, mano, vou comer o de carne porque não tá dando erro. E tomando uma coquinha lá que eles davam. Todos os dias eu comia o lanche da Blast. Agora eu lembrei, foi a Foi mesma isso? coisa. Eu não lembrava o que que era, mas foi isso mesmo. Nós ia pro evento, eu falava, vou comer lá o lanche deles até acabar o outro Era no jogo, e andar de nós ia cima. aquecendo. Eu chegava lá, acho que, se eu não me engano, acho que o Shello também comeu a mesma coisa que eu todos os dias. Porque os primeiros jogos acho que foi mais cedo, e Uhum. aí os outros foi depois do almoço, mas mesmo assim, né, a gente descansava o máximo que dava. Quando chegava ali perto do evento, falava, pô, vou comer aquele lanche lá que não Que é dá muito sorte. pesado, não, né, não é muito pesado, também não vai deixar você com fome durante o jogo e tá dando sorte. Então, tipo assim, é o Sim. meta. É Ele o vai meta. trazer o caneco pra gente. É. Aí eles tinham um doce lá também, não me engano o que que era. Eles tinham um doce lá que dava pra comer depois do panini, mas eu Não só comia o lembro. panini, tomava Hum. coca. E tinha vezes que eu não comia nem o panini inteiro, falava assim, pra não ficar pesado. Eu É, só comia o metade, pedacinho da sorte. é, A às vezes gente eu tem que saber dividia o no que meio ali. aconteceu no. Se teve panini no dia que vocês perderam. Eu acho que teve panini Teve, no a dia que culpa a fui gente eu perdeu, mesmo. A culpa foi teve. eu com o Bartolo. Podia Eu ter tô levado tentando tirar. o É. Bartolo, você e o Bartolo podia ter saído Putz, eu tô naquele dia. tentando tirar de mim, das minhas costas, da casa do Bartolo. É, Não tá dando certo. Eu tô piorando a é. situação. Eu achei muito que a gente ia ser campeão. Depois que a gente pisou nos playoffs, a gente falou, não, peraí. O Agora objetivo era vai. eliminar o time. Uhum. O segundo objetivo era ir pros playoffs. Aí a gente já traçou mais um objetivo que é não deixar o Cole ir pros playoffs em casa. Aí quando nós chegou na semi, nós falou, por que não, né? Por Sim. que não querer ser campeão? Porque a gente já ganhou do melhor time do mundo, bateu de frente com o G2 que a gente tava jogando a Nuke no terceiro mapa, se eu não me engano, que tava 7-1 pra gente, 7-0. Eu lembro que teve um round lá que eu testava 3x2 aí o Fallen, eu falei, vamos guardar. Aí ele falou assim, espera um pouco, subimos o cat. Ele falou, vamos tentar ir no fim, eu vou pular com a smoke pra defusar e você dá cover. Eu falei, bora. Faltando pouco tempo, ele pulou, defusou, a gente ganhou um round muito difícil ali de converter. Eu falei, pô, aqui a gente vai ganhar do G2 e vai pros playoffs 2-0. Perdemos, mas depois a gente pegou o call e foi pros playoffs. E ali a gente, tipo, ganhamos do Vitality, batimos de frente com o G2. O call que era um time que a gente tinha pego várias vezes antes e toda vez era terceiro mapa e OT no terceiro mapa, e sempre um jogo acirrado. A gente ter pego o call e tipo assim, dado 2 surras no call, sem o call ter chances mesmo de jogar, né, Sim. Em dessa aí a casa, gente toda a olhou, torcida era deles. é, e nós olhou e falou, pô, a gente tá muito confiante, com muita Uhum. vontade, tipo, não tem por que a gente não pensar em querer ganhar esse Sim. campeonato, né? Ainda Agora mais dá pra pelos sonhar. resultados. Uhum. Aí a gente falou, vamos sonhar. E perdemos o último mapa no OT, acho que foi 19-17 pro Heroic Nuke também. Sim. Maldita Nuke, hein? Essa Droga. Nukezinha. Pô, ela assombrou nós perdeu a Nuke pro G2 e depois perdeu pro Heroic. Que droga. Mas É. mudando um pouquinho de assunto, me conta. Vocês acabaram de classificar pro Major de Cologne. É muito bacana. Classificar pro Major já é muito bacana, mas classificar pra Cologne, Catedral de CS, exatos 10 anos do último Mundial Brasileiro lá em Sim. Cologne. Como tá o coração? Parabéns, primeiro de tudo, pela conquista e me conta como tá o coração. Obrigado. Acho que, tipo assim, não foi uma vaga fácil, mas a gente estava convicto que a gente ia conseguir ela. Vou falar para você que durante a nossa semana de Ferg e Circuit X, que querendo ou não somava os pontos para a gente ir pro Major, Hum. foi de muita ansiedade, foi de muitas dúvidas, mas depois alívio, então o coração tá aliviado, super feliz, super tranquilo, né? Depois de acho que 4 anos aí eu vou voltar a jogar um Major. Acho que tive oportunidades antes de participar de outros Majors e acabei não conseguindo participar. Então, feliz demais de poder voltar a jogar, ainda mais um Major que não é qualquer campeonato, é Cologne Cologne. também, né? Que Uhum. junta, acho que o campeonato mais
gratificante, assim, que qualquer jogador gostaria de ganhar, além de um Major, né? Acho que Colônia é o campeonato que qualquer jogador gostaria de ganhar. Concentra duas coisas importantíssimas no mesmo lugar, o Major e Sim, Cologne. Que exato. Então, aquele lugar ali, assim, é surreal. As duas vezes que eu fui, é nós ganhamos e foi assim, ó, meu Deus. Não dá pra acreditar. maravilhoso. Maravilhoso. Eu joguei Colônia em 2022 com o IBR, e 2023 eu joguei com a Imperial. O Fallen tinha acabado de ir pra Fúria, a gente tava com o Henrique e com o Phelps. Eu acho que É o Fallen doido, também né? jogou na Fúria Colônia, porque a gente se encontrou lá, eu lembro muito bem que a gente tava lá e Uhum. a gente, depois que nós foi eliminado, acho que eles perderam pro Demongol, se eu não me engano, e a gente perdeu pro Tailu, não me lembro muito Ah, bem que time que a era gente... Ah, foi asiático. Fnatic Ah, Unip. não, tá. A gente perdeu pro Fnatic Unip, se eu não me engano, e aí a gente ficou no hotel Foi chorar junto, conversando foi chorar. e trocando. É, foi chorar junto, juntamos time, ficamos lá todo mundo junto, chorando junto, falando, ah, é isso, faz parte, evolução para os próximos, né? O time deles Sim. estava no começo com outra estrutura, Fallen e Shelly, nós com o Phelps e o Henrique, então estava tudo no Sim. começo para ambas as equipes e ali a gente tinha que passo a passo para evoluir, né? Então, Uhum. joguei duas vezes, 2022 e 2023, volto hoje em 2026, não só como Colônia, mas como Major, então, tipo assim, é um Uhum. sentimento muito bom, tô 10 muito anos. feliz. Uma década do Depois de Brasil. 10 anos, o Brasil ganhou duas vezes, né? Ganhou Uhum. um Major em 2016 e depois ganhou a Colônia quando eles Exato. estavam com o Phelps também, né? 17. Uhum. É, o Phelps tem esse campeonato também. Acho que ali a gente estava muito, tipo assim, Com a cara, aura tá, concentrada. tá difícil, mas nós vamos conseguir. E assim, vou ser bem honesto, eu mudei minhas funções duas vezes, duas ou três vezes dentro desse time desde quando a gente foi mudando jogadores. Então, para mim, acho que foi um pouco mais difícil, porque eu fui abdicando da minha função para deixar os jogadores mais confortáveis possíveis e Uhum. fazendo as funções um pouco mais de solo bomb, um pouco mais âncora, difícil de se fazer. Querendo ou não, tem jogadores que são muito craque fazendo isso, né? Então, jogadores que são a essência deles. Então, fui me adaptando, fui tentando fazer o máximo e no começo foi um pouco difícil, porque eu não estava conseguindo desempenhar e ajudar o time como eu gostaria de ajudar. Tinha alguns momentos que eu estava prejudicando a gente e, para mim, né, foi momentos de incertezas se eu estava fazendo bem ou não a função. E, querendo ou não, também juntar com a estrutura que o time estava se propondo a ter. Então, como esse processo, para mim, foi um pouco mais difícil, porque acho que alguns já estavam mais confortáveis, mais, né, tranquilos, e eu ainda estava nessa transição, não só de função, mas também de tentar performar e ajudar o time como gostaria de ajudar. Nesses últimos campeonatos que a gente jogou uma Roman Cup em Portugal, ajudou muita gente, consegui, né, mostrar um pouco da minha performance, do que eu poderia trazer para o time. Né, eu sei que ainda estava abaixo e não estava da maneira que eu gostaria que fosse, mas nesse último campeonato que a gente jogou, eu tava zero pressão de ir pro Major, tipo assim, eu não tava com um pensamento preso de tem que ir pra esse Major e não sei o quê, porque eu já fiquei de fora em outros, eu tava muito mais por ganhar o campeonato, Uhum. porque era uma consequência, se ganhar vai pro Major, e a gente com certeza vai pro Major se ganhar. Então, tipo, eu tava muito mais por ganhar o campeonato, porque a gente também montou um time que não é só para ganhar a vaga de Major, ou vaga de uma Pro League, ou vaga de alguns campeonatos. A gente quer ganhar os campeonatos em LAN que tem agora, que mudou o sistema da Valve, agora estamos tendo mais LANs regionais, né, e estaduais, então, tipo, Sim. para alavancar o ranking dos times, então a gente está com o pensamento de ganhar, então acho que eu fui mais esse pensamento, consegui entregar 100% da minha performance, a gente também teve mudanças em algumas posições ali de última hora, que também conseguiram fazer com que eu conseguisse jogar um pouco mais meu jogo. Então, eu não só de felicidade de ir pro Major, mas também de ter me encontrado nesse caminho, porque eu tava um pouco perdido, eu não tava conseguindo desempenhar e, pô, tava me cobrando muito, falando pra molecada que eu tava mais prejudicando o time do que ajudando. Eu falei que eu não conseguia saber em qual momento eu tava fazendo as coisas certas pro time. A galera me abraçou, deixou tranquilo, me falou pra mim que era um processo, que não tinha problema, que Uhum. eles entendiam que eu tava fazendo as coisas mais pro time do que pra mim mesmo, né? E que em algum momento as coisas iam começar a dar certo, e graças a Deus deram certo no momento que mais precisava, né? Meu pico de confiança subiu muito no decorrer dos jogos, no decorrer do campeonato, consegui fazer tudo que eu gostaria de fazer para ajudar o time. Quando a gente conseguiu a vaga do Major, foi um alívio, foi muito alívio. Eu vou falar para você que eu tô até agora com um choro
engasgada, porque eu não consegui chorar. Eu queria muito jogar pra fora, mas não consegui. Eu não sei o que que travou isso, não sei o que que foi. E aí eu também tenho uma coisa pra falar que eu não gosto muito de ficar, né, falando por aí e tudo mais, que tinha uma coisa muito importante que pra mim era era muito importante pra mim estar no Major, que eu vou ser pai, vou ter meu filho daqui 2 meses. Minha mulher já tá grávida, já faz 7 meses. A gente descobriu um pouco tarde. Ela foi descobrir, acho que com 4 meses. Ela achou que ela tava tendo algum problema hormonal, alguma coisa do tipo. E quando a gente parou e falou, não, vamos fazer exame, ver o que tá acontecendo. Aí ela descobriu. Vai ser Parabéns! um. É, Vai ser papai, Jota, em 2 meses, sim. meu Deus! Vai nascer perto do Major. Qual que é a due date que É, fala a previsão de nascimento? eu acho que lá pelo dia 20 de maio. Vai Ah, ser tá, um vai mês e ser uns 10 dias antes, hoje. tá. É, vai ser um pouco antes do mês. Eu Vai vou. dar pra ver o Ela nascimento. vai ficar furiosa comigo, mas eu vou torcer pra ser dia 30 de maio. Porque é o aniversário do Gabriel. Que legal, pertinho, hein? E é outra, é menino. É menino É também, meu menino, é Deus. menino. E como vai ser o nome? Já tem nome? Já pode contar o spoiler, Vai, spoiler ou não? vai ser Christopher William o nome dele. Aham. O Ah, Chris, sobrenome vai ter sobrenome do pai, da de mãe. tudo. Isso aí É, vai não, ter mas sobrenome. vai ser o Mas Chris, os dois resolvido. primeiros nomes dele é esse. Aí, pô, no começo foi, vou ser honesto, pra mim me deu muita ansiedade. Eu conversei com um amigo meu que ele é pai também, aí eu olhei pra ele e ele chegou em mim e falou assim: E aí, como é que você tá se sentindo? Como é que tá seu estômago, respiração? Eu olhei pra ele e falei: Eu tô comendo uma refeição por dia, eu tô ficando doido. Eu não consigo pensar direito. Eu só quero tentar trabalhar e até para trabalhar tá um pouco difícil. Aí ele olhou e falou assim: no começo é assim, O quando você é pego de baque. surpresa. Aham. Aí eu falei pra ele: pô, pego de surpresa assim do nada. Eu falei: pô, que novidade. Tipo, me abraçou, falou: pô, tô super feliz. Sentei com a minha namorada, né? Conversei Uhum. com ela. Pô, vamos tentar, né, ver o melhor que a gente pode fazer, como a gente vai poder ficar junto, morar junto, pra gente Sim, se organizar, pra ter uma família tranquila, não passar por problemas. sim. Então, acho que assim, a primeira semana ali de ter sido pego de Eu surpresa, imagino o baque, tipo eu tô assim, nervosa. foi um abalo. Aí depois, tipo assim, eu fui muito mais por, pô, eu preciso trabalhar, continuar minhas coisas, não posso parar. Eu sei que daqui a um tempo, quando eu começar a bater os 33, 34, vou querer parar, vou querer focar só em mim e na minha família. Sim. Conversei bastante com a minha namorada, que ainda quero continuar competindo, que eu quero continuar jogando. Ela também trabalha no meio dos esportes, então muito mais tranquilo para ela entender que ela sabe sobre competição e tudo mais. Me apoiou, falou para mim não deixa de jogar, continua jogando. Acho que você ainda vai dar muito orgulho pra gente, pra nossa família. Eu acho que para mim ele foi um alívio de muita coisa depois da vaga do Major, que era não só por mim, mas pela minha família também, que eu tava Sim. querendo essa vaga. Seu filho vai ver você jogando É, Major. É, graças a olha, Deus. Deus abençoe. que É, o- orgulho, orgulho do papai. Ele vai estar com 1 mês é, e o pai vai estar jogando. Porque o Major começa sim. a primeira fase na primeira semana de junho. 2 de junho. É por aí, eu acho que é É. dia 2, 3 por aí. Uhum. Na primeira semana, vai ter uma Ele vai, semana de nascimento, 2 no ele vai ser máximo. o torcedor mais novo Vai ser o torcedor mais novo, vou ter que pegar umas roupinhas da Game Gladiators pra ele. pra ele torcer. É, eu acho que esse era tipo assim, nesse último campeonato, eu tava querendo desencantar e ajudar da maneira que eu queria, e eu falei, mano, pela minha família, pelo meu filho, pela minha mulher, por todo mundo que torce por mim, vamos aí, vamos jogar leve, vamos ser felizes, se Uhum. divertir. E aconteceu tudo com leveza, sabe? Sim, Por mais que tinha um pouco daquela ansiedade, aquela pressão, cada jogo que a gente ia jogando ia ficando cada vez mais leve, mais tranquilo. sim, as Em vez coisas de foram cada vez acontecendo. ter uma pressão maior, né? Então, Sim. tipo, tinha mais coisas em jogo pra mim só do que ir pro Major, né? Então, Tá, agora faz sentido, faz mais sentido é. ainda. Mas parabéns, parabéns, parabéns. Tudo Muito de obrigado, bom, que Letícia. venha com muita saúde. Tô muito feliz por você. E as coisas vão dando certo conforme vai andando. Eu É. acho que deve dar um baita de um frio na barriga mesmo, um nervoso. Meu Deus, eu sou um É. adolescente ainda. No começo eu tava assim, eu falei, meu Deus, eu não sei nem cuidar de mim ainda, mas beleza, vamos aí, né? Vamos ver o que Só a gente vamos. consegue. Acho que tudo é aprendizado, né? Exato. Quando vier também, vou aprender as coisas como pai. Uhum.
dar meu máximo para ser um bom pai pro meu filho, Sim, ajudar ele, ajudar minha mulher o máximo que puder, não só dentro de casa, mas também no que precisar fora, na vida toda. sim, Acho que é isso. que E querendo bacana. ou não, é um motivo a mais para me incentivar, para mim continuar trabalhando, para não desistir, para Sim, ter forças no dia a dia, para continuar lutando e querer ter mais e mais, né, objetivos durante a minha carreira a ser conquistados. sim, e vai conseguir. Vou estar aqui na torcida. Já tô ansiosíssima pra ver o Chris acompanhando o papai do Major. Acho que vai ser um Major e tanto. Vai ser, Uhum. vai chegar muito feliz, confiante. A gente ainda vai jogar alguns campeonatos antes do Sim, Major, a gente vai ter, né, tem 2 meses trabalho ainda a ser ainda. feito. Uhum. O nosso time é novo, né? Tem 3 meses de time, então dá Sim. tempo da gente trabalhar, Sim, estruturar as com três coisas, meses vocês conseguir. chegaram até aqui. Imagina trabalhando mais 2 meses. Vai dar bom. Sim, vai dar Stage por bom, graças a stage. Deus. Tomara que a gente passe pro Stage 3, quem sabe nos playoffs, Sim. né? A gente tem que ser um pouco realista também que, pô, a gente não pode chegar e falar, pô, vamos chegar lá igual a Vitality, igual a Fúria no nível que eles estão. A gente tem que reconhecer o que a gente está num processo de um time novo, que Sim. Mas e dar o o melhor. Dar o Stage melhor e 3 deixar que as estrelas se alinhem. que a distância ali, chegar no Stage 3 tá ótimo, tá perfeito pra gente, quem sabe chegando nos playoffs melhor ainda, mas passo a passo, não ficar, né, Uhum, querendo eu dar um acho. passo maior que a perna, porque senão depois a frustração é muito grande. Eu acho bem Então importante. um passo de cada Um vez. jogo de cada vez. É, precisa fazer É, três para passar, né? cada stage são três São jogos, três três jogos. vitórias, Uhum, né? Você exato. tem Então, chance de bora. jogar 5, 6 jogos. Exato, bora focar nas 3 vitórias. Se precisar É, de 3 jogos, é 3 jogos. Se precisar de 5 jogos, serão 5 jogos. sim. E um passo de cada vez. Mas vai. Vou estar aqui na torcida, É, vai dar bom. é outra coisa assim que também, tipo assim, é um alívio passar para Major e também conseguir vaga desses campeonatos importantes que estabiliza que a gente consiga ter os invites e cada vez mais estar nesses campeonatos Tier 1 é que, assim, quanto mais vai passando o tempo, você vai ficando mais velho, né? E, Uhum, pô, aqui no cenário brasileiro, para quem joga e quem é mais velho, você vai jogar uma fila da Faceit, uma fila da GC e acaba liberando o chat ali na GC, por exemplo. A galera começa, aposentado, velho, não sei o quê, né? Então, tipo, a galera fica né, tirando uma com a nossa cara pra ver se começa, tipo, a encher o nosso saco, pra fazer jogar uhum, mal um pug, pra ganhar, e falar, ganhei de vocês, mas, tipo assim, tá mais ódio, deixa a gente com mais vontade de amassar a galera, sim, mas também tem aquilo, né, de, tipo, querendo se provar pra nós mesmos que, pô, a idade pode vir, a idade que for, se a gente continuar se dedicando e conseguindo ter bons desempenhos durante os jogos, a idade, ela vai contrariar o que muita gente diz, né? Então, uhum, isso também é exemplo de, pô, vamos pegar o Fallen como exemplo, o Kerrigan, o Apex, são jogadores que são líderes e capitães dos times deles e nos últimos anos ganharam muitos campeonatos importantes. Então a idade ela não quer dizer muita coisa nesses momentos, né? exato. Se você ainda tem a sua ambição e é dedicado, ainda corre pelos seus sonhos, a idade talvez seja um obstáculo ali a se passar, mas não é uma coisa, aquela pedra no caminho que você fala, putz, eu não consigo mais por causa da idade. Sim, exato, Acho que concordo contigo. É realmente, atualmente, os três, né? Eu acho que são 4 também. O da Aurora. Como é o nome dele? o Ox, O Chantares, Chantares. O Chantares. O Chantares, o Gabriel, o Apex e o Kerrigan. Eu acho que são os 3 mais sim. velhos. Será que é o Chantares? Não, Agora é o tem o Major. Não, JW, é tem o o JW que tá jogando a Bucareste agora também, que, né, que é mais veio muita velho. coisa com o Fnatic. Tô falando bobagem, não é o Chantares, é o Major, Major, yeah, Major, ele bem que, mesmo. isso, ele mesmo que é mais velho, tem filhos, e eles estão mostrando os 4 cada vez mais. Você também te deu exemplo de outro atleta que a gente consegue ir cada vez mais longe, né? A gente tá prolongando Sim, essa possibilidade de jogar. assim, o que mais prejudica, assim, nós que tá ficando mais velho, eu vou dar um exemplo. Antes desse último campeonato que a gente jogou, eu tava com a coluna meio travada, e, tipo Uhum, assim, tava meio ruim de jogar pra mim. Eu fui, fiz uma quiropraxia, soltei, né, quiropraxia meio que com massoterapia também, soltei estresse, deixei o corpo mais leve, até minha postura pra sentar, sim.
a maneira que eu tava me sentindo pros jogos estavam, tipo, muito, muito tranquilo. Lá eu falei assim, alguma coisa a gente tem que se preocupar com a idade. Tipo assim, a postura não dá pra continuar a mesma. Pois Uma hora é. vai aparecer uma tendinite, uma dor aqui, uma dor ali. Então, essas são coisas que realmente você precisa se preocupar ficando mais velho. Sim, Senão, daqui a pouco você tá todo errado, todo torto, tá, né, com problemas que você deveria ter cuidado no decorrer. exato. Eu não tava me preocupando muito com isso e, pô, eu fiquei acho que 2 meses com uma dor nas costas e depois que eu fui fazer quiropraxia, melhorou muito, assim, da noite pro dia. O primeiro dia ainda tinha um pouco de dor, no segundo já não tinha mais nada. Eu falei, pô, Que é uma, loucura, uma né? coisa que eu tenho que começar a me preocupar em fazer mais atividade física, cuidar um pouco mais da minha saúde, porque chega um momento que, se eu quiser ter a postura de um jovem e querer continuar fazendo coisas que um jovem pode fazer, que é ficar 12 horas seguidas no computador, eu tenho que Sim, preparar meu corpo para isso, porque se meu corpo não estiver preparado, automaticamente as coisas vão sair do controle, a mente vai começar a não estar preparada, né, as dores vão começar a incomodar e você começa a não estar 100% focado, mas tem alguma exato. coisa te atrapalhando que você tem que começar a cuidar, querendo ou Sim, não, o seu corpo e sua mente, né? isso é muito prejudicial, Hum, exato. É, Ai, Jota, mas foi incrível. Obrigada, obrigada pelo nosso bate-papo. Sua história é muito inspiradora. Tô muito animada pra ver você no Major, tô muito animada pra ver essa nova etapa de tua vida. Papai, parabéns mais uma vez. Desejo tudo de melhor e obrigada. Tenho certeza que a tua história vai inspirar muita gente, entender um pouquinho mais como foi a trajetória do Jota. Vai ser muito bacana, muito, muito inspirador mesmo. Acho que essa é a palavra correta. muito obrigado, Lê. Eu que agradeço por estar aqui participando, conversando com você, poder falar um pouco sobre mim, sobre as coisas que eu passei na minha vida profissional, né, onde eu cheguei, quais eram os meus objetivos, né, Aham, ter o sonho de poder, lá de criança, lá de ter acompanhado medalhões e ter trabalhado com alguns deles, né, sim, NAC, BIT no começo, depois o Fallen e o Boltz. Então acho que, né, se eu posso deixar um recado para a galera aí, acredite nos seus sonhos, corra atrás deles e faça valer a pena o máximo que você conseguir, porque o tempo ele passa e ele não volta. Então você tem que saber aproveitar o máximo do tempo que você conseguir e fazer valer a pena. exato. Muito obrigado, Letícia. Rico Sou conselho, muito grato adorei. por estar, sou muito grato por estar aqui com você, participando e podendo falar um pouco de mim. Ai, a honra é toda minha. Adorei. Obrigada, até mais. Obrigado, hein? Eu Tchau, fico tchau. agradecido também pelos parabéns, que daqui a pouco meu filhão tá aí. Aham, eu vou Muito estar obrigado, tá? esperando a foto do Chris com a camisa da Game Gladiators. Já já ele aparece. Muito Combinado? obrigado, tá? Imagina, até Deus mais. abençoe. Tchau, Amém. tchau. Tchau, E tchau. esse foi mais um episódio do Além do Game. Obrigada por estar com a gente até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de seguir o podcast, avaliar o episódio e ativar o sininho para receber as próximas conversas em primeira mão. Segue também o Além do Game nas redes sociais para acompanhar cortes, bastidores e novidades dos próximos convidados. E claro, um obrigado especial ao nosso patrocinador. Usando o cupom ALEM5, você garante 5% de desconto lá na Fallen Store. O link tá na descrição. A gente se vê no próximo episódio, porque a história continua além do game.